Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gestão Profissional no Agro. Meu nome é Gabriela Alegrete e eu estou aqui com meus colegas Márcio Gonçalves e Jason Pivoto para mais um episódio. E a gente, na verdade, está encerrando esse ano, então, de 2023, né? Com chave de ouro, com um convidado muito especial. E a grande ideia do nosso podcast, sempre, desde quando começou, né, é justamente compartilhar experiências, trocar ideias, identificar oportunidades dentro do mundo do agronegócio, especificamente na área da gestão, a partir das experiências, das vivências dos nossos convidados. E por isso que eles são escolhidos a dedo, né? Hoje, um grande amigo nosso que está aqui conosco hoje é o Cláudio Júnior Oliveira, quem a gente já vai começar a conversar. Tem uma história muito interessante que não começou no agro, né, Júnior? Depois ele vai explicar, mas acabou chegando até aqui e é onde a gente se conheceu e a gente já tem até, inclusive, projetos juntos. Então, se você quiser saber mais sobre o Gestão Profissional no Agro, nós estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram com o perfil @Gestão Profissional no Agro. Então, Júnior, para a gente começar aqui, a ideia não é apresentar o teu currículo, falar toda a tua trajetória, mas é que tu possa contar pra gente como é que foi essa sua trajetória, como é que tu chegaste até aqui e o que a gente pede, né, compartilhar muitos exemplos, muitas experiências para que a gente possa ir te conhecendo e a nossa audiência também. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Gabriela, Jason, Márcio, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Aliás, eu já começo com uma vantagem significativa em relação aos outros, né, que passaram por aqui por ter aí um relacionamento profissional também construído. Isso me deixa muito mais à vontade que os demais, então já me sinto privilegiado. É uma honra muito grande estar aqui para conversar com vocês e com as pessoas que estão aí acompanhando nas redes. Experiência, assim, eu acho que é a parte, talvez, principal da vida de um profissional, seja quem for, é escutar experiências de outras pessoas para que não cometam os mesmos erros, principalmente, que possam chegar no resultado de uma maneira mais eficiente, né, sem tantas perdas, né. Eu costumo assistir muito podcast, diversos, variados temas, para aprender, né, com os acertos e os erros das outras pessoas. Eu acho que isso que faz o ser humano se aprimorar, compartilhamento de ideias, para aprimorar ainda mais a nossa vida como um todo. Então, começo aqui agradecendo muito o convite de estar aqui. Legal. Júnior, quiser falar um pouquinho aí, né, da tua... eu te conheço já há um tempo aí, já ouvi algumas histórias tuas, né? Mas antes da gente ir para a parte profissional aí, eu tenho uma história que eu acho muito legal, que a gente vai falar sobre liderança, vai falar sobre estratégia, né? A tua passagem, duas coisas, né? A tua passagem pelo Exército, se pudesse comentar um pouquinho, assim, o quanto isso influenciou na tua carreira, na questão da liderança, né? E também depois um pouquinho da indústria. Eu sei que tu tem uma trajetória muito grande na indústria também, então se puder contar aí o Júnior ascendendo, né? Eu sei que tem uma trajetória também na indústria, né? Se tu pudesse comentar um pouquinho dessa sequência, né? Da tua experiência, assim. O Exército é um turbilhão de emoções, né? Porque você está começando a gerar aquele homem dentro de você, você está saindo um pouco do menino, 16, 17, 18, 19 anos, você vai mudando muita coisa na vida, né? Pelo menos na parte masculina que eu entendo. Então, quando chegou ali os meus 19 anos, eu já estava trabalhando na indústria. Eu já, com 16 anos, comecei a trabalhar na área de qualidade. Então, mapeamento de processo, rotina, certificação de empresa. Eu estava a mil, né? Porque eu fiz o colégio técnico Frederico Guilherme Schmidt em eletromecânica. Então, eu procurei logo o estágio, porque eu não tinha condição financeira para seguir os estudos. Seguir, né? Eu precisava. Então, eu botei meu nome lá sozinho, na escola, eu fiz a prova sozinho, passei. Como era perto de casa, meu sonho era estudar no Liberato, mas não tinha dinheiro de passagem, então eu tinha que estudar perto. Era de graça, aproveitei, fiz o técnico e já peguei um estágio logo, 16 anos, corri. Então, eu estava encaminhado na minha vida profissional na indústria, né? Deixa eu só te interromper, só para entender um pouquinho antes. Essa história de vir para essa área técnica vem de família? Teu pai tinha história nesse mesmo caminho ou não? Tu resolveu entrar? Eu sou filho de um técnico de segurança do trabalho e de uma professora do ensino fundamental, né? E tenho duas irmãs mais velhas. O pai, ele diretamente não influenciou na minha escolha profissional, mas ele me disse duas coisas importantes que eu levo como algo sério na minha vida.
Foi em 2 de janeiro de 1989, eu tinha 7 anos, quando ele sentou comigo na cama e disse: filho, o tempo passa muito rápido, aproveita. E o segundo ponto era: vai buscar teu canudo, que é a formação superior, né, que ele não tinha. Então essas duas coisas eu sempre guardei dele, sempre tá comigo. Eu precisava, logo saindo do ensino fundamental ali, eu precisava fazer um médico, um técnico, porque eu precisava trabalhar, né? Com 12 anos eu fui lavar carros, que eu precisava de recurso, eu precisava ter algo. Não é que a minha família tinha, como é que eu vou dizer assim, falta diária de alimentação, etc. Não, mas era uma escassez que existia, né? Não de valores. Valores tinha muito, né? Foram muito entregues por parte do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs também. Mas existia uma escassez de recursos, então eu tinha que trabalhar. Com 16 anos eu fui procurar um estágio, né, dentro da indústria. Comecei com peça de carro, fabricando peça de carro, mas logo na área da qualidade, porque eles viram que eu era mais analítico. Então eu comecei a mapear processo, sentar do lado do torno e dizer: o cara levantou a mão uma vez, 2 segundos, 3 segundos, encaixou a ferramenta, tal. Que eu estudava usinagem lá na escola e via quanto tempo demorava para fazer, desenhar o processo, porque a gente precisava de certificação ISO. Na época tinha saído a ISO no mundo, né? Todo mundo queria certificar. Bom, então eu trabalhei nessa área, depois eu fui fazer AutoCAD R11 lá no Senai, no Hamburgo, consegui um patrocínio, e aí consegui estudar AutoCAD e consegui um trabalho onde eu fazia desenho mecânico e mandava para o Chile, isso com 17 anos. Só que o tamanho que eu fazia não era o correto, eu fazia um tamanho menor, porque eu não entendia ainda de ampliação e tal, e o dono da empresa também não. E aí perdi aquele trabalho. Foi a única vez na minha vida que fui demitido, com 17 anos, no meu estágio. Mas foi um aprendizado gigantesco. Aí, a partir dali, eu comecei a montar máquina de costura. A parte de baixo da máquina de costura, porque eu fazia eletromecânico, você mexe com elétrico e com mecânico. Então, eu montei muita máquina de costura, aquela parte da mesa de baixo. Né? Eu montava sozinho aquilo, vinha as máquinas, eu encaixava e mandava para a expedição, que eu era o responsável da expedição. E aí, então, tô com a minha vida encaixada, Jason. Entrou o quartel na história. Por que entrou o quartel? Porque eu estudo música desde os meus 7 anos. Lembro dessa história, tô contando também. Eu entrei numa banda marcial da comunidade cristã, que eu nasci numa família extremamente religiosa, né, cristã, e eu aprendi de graça, né, porque tinha um maestro muito querido que ensinava de graça. Então, dos meus 7 anos ali em diante, eu aprendi partitura e tocar trompete. Com 7 eu entrei na banda, tinha uns 70 integrantes, era uma banda muito grande. Com 7 eu comecei a tocar, com 8 eu fui pro segundo trompete, com 9, quando faltava o primeiro trompetista, que era o Adriano, eu assumi o primeiro trompete, era o sonho de todo mundo, levantava, fazia solo. Bom, tanto que quando morreu o maestro, né, a família dele veio me entregar a única foto que ele tinha na carteira dele, era a minha. E ele tem vários filhos. E chorei demais, né? Quando ele faleceu, eu fui lá tocar trompete, no momento dele. Na segunda música não tinha embocadura, tava enorme a boca, não conseguia tocar mais nada, mas fui, né? Porque ele merece. E então, como eu tocava, os meus 2 amigos aí, que eram o Anderson e o Jefferson, eles estavam pegando quartel. O Anderson estava pegando quartel. Eu disse: vale a pena, vem aqui tocar. Vem pra cá tocar. Como a minha paixão também é a música, né? Eu disse: vou lá. Quando eu cheguei no exército, eu cheguei para ser soldado. Eu não fui para ser músico. Então muda muito. Você tem que fazer todos os campos de instrução. E você literalmente é colocado à prova o tempo todo, né? Você é pisado, você é humilhado, não no sentido de agressão física, mas a agressão verbal, para você realmente sentir o que é uma guerra. Porque o campo de instrução ele existe para nos preparar para uma guerra que não é tão agradável assim como as pessoas pensam. Não é dentro de um tanque, você fica gritando, você é pego lá e é colocado numa sala e acontece a tortura. Então eles tentam preparar a gente o máximo possível para enfrentar. Obviamente que não deve ser nem perto, né? Eu imagino que não seja nem perto. Mas eu participei de muitos campos de instrução. Foi um momento onde eu parei a minha vida e disse: o que eu quero realmente, né, fazer dela. Porque você fica sozinho, né? Você não tem mais ninguém perto de você, seu pai, sua mãe, ninguém. E se você não fizer, você fica de pernoite 7, 8 dias. Você quer curtir a vida. Tem histórias maravilhosas. Meu pai ficou muito amigo do comandante. E eu lamento por isso. Porque aí você vira peixe. Você vira peixe do comandante. E sempre a arma que ele olhava, o fuzil que ele olhava, né? Eu fui artilheiro, então artilheiro é armamento. Né? Sempre o fuzil que ele olhava era do 05. O 05.
Então um dia ele me chamou, chama o 05. E aí eu fui lá, o que que houve? Se apresenta, tal, permissão para falar e tal. Olha aqui o seu cano do seu fuzil. Eu olhei, disse, tem um feijão aí dentro do cano. Eu disse, olhei, comandante, não estou vendo feijão. Ah, você não está vendo? Então você não merece só um dia de pernoite, merece 2. Mas, comandante, quando a gente tem 18, 19 anos, 2 dias ter que ficar dentro do exército é anos, né? É a famosa gestão do tempo, né? O que são 2 dias para nós hoje? Quase nada, mas para um cara que tá apaixonado, que não vai ver a namorada por 2 dias, é uma eternidade, né? E eu tava começando ali me encontrar com a Karina novamente. Então foi uma pegada de muito aprendizado, né? Eu toquei durante um ano na fanfarra que tinha, ao mesmo tempo eu comecei a tocar na banda 19, banda oficial, para eu entrar lá como cabo, virar sargento, capitão e até oficial. E eu ia casar, no final daquele ano eu ia casar com a Karina. Nesse momento, o Fernando Henrique, na época, disse assim, ninguém vai engajar no exército porque não tem dinheiro nem para pagar o almoço. E a minha esperança era aumentar meu salário de 350 para R$1.200. E eu ia casar, tava tudo certo. E ele trancou tudo aí. Bom, aí eu achei realmente que minha vida tinha acabado, porque como é que você vai casar ganhando R$350 e você vai ser demitido do exército, você não vai ter mais nada, né? E eu sempre... Quando eu conheci a Karina com 12 anos, eu fui lavar carros, porque eu pensei, eu preciso sustentar a vida que ela tem, eu preciso pelo menos manter uma vida boa. E ela vem de uma família muito forte financeiramente, e eu venho de uma família muito... com muita restrição, né, de compras, etc. Então, quando eu fui lavar carro, na verdade, ela me impulsionou muito a isso, né, mesmo ela não sabendo. E quando não me engajei no exército, embora os campos de instrução tenham sido um aprendizado muito grande, meu maior aprendizado foi no final, que eu não engajei. Porque ninguém engajou. Não tinha dinheiro para engajar. E estava praticamente certo para entrar na banda do 19, né? Eu estava ensaiando com eles já, conhecia todos, era passar no teste, simplesmente tocar uma música que eu tocava todo dia, que o comandante me ouvia tocar. E aí, como é que eu vou casar, né? Como é que vai fazer aí nessa situação? Então, eu saí de lá. Quando eu saí de lá, ficou muito complicada a vida. Eu achei algumas coisas para representar, para tentar vender, né? Peças, produtos. E foi o momento que eu me engajei com o meu sogro. Até ali o meu pai tinha me ensinado tudo, me encaminhado profissionalmente. Ali eu me engajei com o meu sogro começou a me direcionar de certa forma, né? Aí larguei currículo em tudo que é lugar e fui para a indústria. Voltei para a indústria automotiva, de novo, né? Fazer peça, filtro de combustível. E aí começou todo o início da minha trajetória na área formalmente da gestão. E aí a pegada inicia muito forte, claro, com um salário mais restrito, mas casei igual, né? Vamos casar, né? Chega, 12 anos aí eu conheci ela, me apaixonei por ela, vamos casar de uma vez com 21, chega de conversa. E aí casamos, mas aí inicia a trajetória da indústria, que aí é uma outra pegada, porque aí eu já não sou mais estagiário de 16, 17 anos, não posso cometer tantos erros mais nesse momento, né? Eu tenho que parar com os erros que eu tinha em quantidades excessivas, reduzir eles, porque agora eu sou um analista de qualidade. Então, me deram uma meta muito simples na época, Márcio. Você que é fortemente da área de gestão há muitos anos, eu tinha 6 meses para implantar a ISO 9000 em uma fábrica de 80 pessoas que nunca tinha visto. Mapeamento de processo, de fluxo. Foi um desafio gigantesco. Mas aí eu atribuo muito a esses sucessos, os donos da empresa, os líderes foram fundamentais, né? Que é o Celso Luiz Rodrigues, a pessoa que eu devo muito. Embora tenha coordenado aí uma pós-graduação que formou 61 alunos de 11 estados, agora está formando 25, eu tive muito mais professores do que alunos, muito mais, né? Talvez se eu der aula a partir de agora, eternamente, assim, não vou conseguir tantos professores que eu tive, né? Que eu reconheço formalmente, mas principalmente informalmente, sem formação superior ou com formação, pouco importa, porque o conhecimento tá aí, né? E são aqueles que te dão o toque, né? Como tu falou do teu pai, do teu sogro, de outras pessoas na indústria, né? Que vão te dando aquele alinhamento, né? Te direcionando, que tu fica pensando naquela informação depois, né? Para mim, a parte mais importante do mestrado, doutorado, são as reflexões que a gente faz sobre tudo.
E as reflexões, elas surgem de insights no dia a dia, né? No cotidiano. É o porteiro que dá uma ideia boa lá do prédio, lá do SINDAG, que eu bato papo com ele. É a tia do cafezinho que você para conversar e ela te fala a realidade daquela cidade. E esses insights, né, eles acabam nos levando a caminhos novos. Claro que a gente tem a responsabilidade de ampliar o conhecimento a respeito do assunto. Tinha um pastor amigo, senhor de idade, que eu perguntava para ele que cor era a sandália de Pedro. E ele não sabia responder. Embora tivesse na história, nos livros, ele não sabia. Ele dizia, olha, tem coisas que só a eternidade vai revelar. Quer dizer, ele estava dizendo, relaxa para mim. Claro que ele não disse, relaxa, um dia você vai saber a cor da sandália de Pedro. Mas cabe a mim ir para cima da troca da sandália. Eu não posso parar ali, eu tenho que avançar. Claro que, né, tem tempo para todas as coisas, mas eu preciso buscar o conhecimento. Porque os gênios, normalmente, eles não entregam a resposta correta para nós. Eles entregam insights. Entregam ideias, propostas, perguntas, terríveis perguntas. E a gente tem que construir esse processo, né, de conhecimento, que é a parte mais complexa. Mas a indústria ali dentro da Schuch foi muito importante na minha vida, porque foi muitas noites de choro em casa. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque foi um aprendizado para mim, principalmente porque a Karina viveu isso tudo comigo. Né? Eu não conseguia, às vezes, fazer alguma coisa, e eu chorava de noite em casa. E eu dizia, amor, não estou conseguindo. E isso tem a ver com a minha sustentabilidade financeira em casa. Eu acredito assim, que a motivação ela pode vir de duas formas. A inovação também, na minha visão, não li nada em pesquisa, embora tenha estudado muito no mestrado sobre isso, indústria criativa. A inovação ela vem por algo que você vê que é positivo para a tua vida, uma motivação, alguma coisa que você enxerga no futuro que vai te levar a algo positivo, ou algo negativo, que é o predador chegando. Você tem que correr, você não tem opção, né? Você tem que criar, se você não criar, você não vai existir. Então, é aquela história, quando o leão vem atrás, você cria caminhos, né? Se não descobriu que existia esse caminho à esquerda, você vai descobrir, ou à direita, ou reto, você descobre caminhos na floresta. Se não muda pelo amor, muda pela dor. Pela dor. Porque... E a inovação, ela tem essa pegada. E ali eu aprendi muito a inovar, né? Aprendi a usar o Excel de formas que eu nunca tinha descoberto da minha vida. E comecei a descobrir formas também de desenhar processos diferentes, porque eu tinha 6 meses para mapear todos os processos da empresa. Não é possível. 80 funcionários, eram muitos processos. Você tem que entregar, porque você vai ser auditado. Você tem que criar rotinas que não existem. E rotinas também que já existem que nem as pessoas que fazem sabem mapear. Tu matou a charada. Eu acho que fica uma dica importantíssima aí para o sucesso dos projetos. É o que tu falou. Quando o projeto tem dono e o dono são os fundadores, são quem está puxando a barra para cima e dizendo assim, ó, turma, o resultado da empresa, a continuidade da atividade da empresa, o teu futuro, o crescimento potencial das pessoas dentro do negócio depende desse projeto, porque esse projeto vai dar credibilidade, vai dar mais margem, mais resultado. E eu vejo alguns projetos que quando não tem o papel do fundador puxando, aí tu terceiriza a responsabilidade e aí tem que contar de novo com as pessoas, né? Com o gestor, com o líder que vai puxar essa equipe. Mas quando vem de cima, quando é top-down, nesse caso, e tá claro, ó, turma, eu preciso em 6 meses implantar isso aqui. Tem desafio, vocês estão aí, estão indo para isso? Né? Então, essa angústia, é o que falou, sim, né? Cara, agora a cenoura não tá mais na frente. Né? Vamos. A pressão chegou. Corre que tem que dar resultado. Eu costumo dizer que na liderança, a liderança ela é muito desejada, mas pouco compreendida. Porque muitas pessoas chegam num papel de chefia e não conseguem ser líderes. Existe uma diferença significativa nas responsabilidades de negócios, famílias, empresas, seja o que for. Para mim não existe o mais importante. O gerente é o mais importante, o operacional é o mais importante, o chefe é o mais importante, o líder é o mais importante. Não. Cada um tem que cumprir o seu papel. Ponto. Nós estamos aqui na Terra para cumprir o nosso papel. O pai não é mais importante que o filho não é mais importante que o tio. Cada um tem o seu papel. O tio tem o seu papel, o pai tem o seu papel, o filho tem o seu papel. E dentro das organizações, para mim, é a mesma coisa. O chefe que não entendeu que ele é líder, ele não assumiu o seu papel. Porque líder trabalha com pessoas. Administrador administra números, resultados. Líder administra, cuida, trabalha com pessoas, desenvolve e
principalmente a palavrinha-chave para liderança para mim, inspira. O líder, se ele não for fonte de inspiração, ele não vai conseguir ter a reputação necessária para que as pessoas o sigam, mesmo não ganhando nada. Eu conheci um capitão do exército que no futuro acabou virando pastor. Ele dizia algo maravilhoso, que a coisa mais difícil na liderança é liderar pessoas livres. Durante a minha juventude, eu liderei muitos jovens nas comunidades evangélicas, muitos jovens. Você não tem nada para dar em troca para eles. Você tem para dar em troca para eles uma esperança de um futuro melhor. Você não está pagando eles para estar ali, para te ouvir. Então, você liderar pessoas livres é o maior desafio que existe. Quando você lidera pessoas que estão engajadas com questões de remuneração financeira, você consegue ainda fazer com que elas desenvolvam alguma coisa. Ó, você tem que fazer isso, tem que entregar isso aqui. Tem incentivos para fornecer ainda, né? Financeiros, digamos assim. Agora, incentivos não financeiros, o desafio é muito maior, porque você se obriga a ser um líder inspirador. E aí você aprende muito com tudo isso, né? Por isso que na empresa, às vezes, se torna até fácil. Você tem 6 meses para fazer, mas se você não fizer também, você não ganha mais, você vai ser demitido. Então essa pressão tinha na minha cabeça. Coisa que para liderar pessoas livres é diferente. Né? Por isso que eu valorizo muito essas comunidades que juntam pessoas dentro de um propósito, uma visão, sem remuneração financeira. Você conseguir liderar isso é muito difícil. Quando eu fui músico, na minha trajetória, eu toquei para 6 mil pessoas, 6 mil jovens, lá na FENAC, Novo Hamburgo. Tem foto disso. Mas as pessoas iam te ouvir porque elas gostavam de você. Eu não pagava 6 mil, nem tinha condição de pagar uma. Mas elas queriam te ouvir. Então, para mim, isso é muito mais difícil. Então, cada pessoa dentro da organização tem o seu papel. E se o chefe não entender que ele precisa ser um líder, ele não vai esperar as pessoas a trabalharem de graça. E eu digo de graça figurado, né? De uma maneira figurada. As pessoas, elas trabalham por sim remuneração financeira, porque eu preciso se sustentar, obviamente, eu trabalho também porque eu preciso sustentar a minha vida, mas principalmente por um ideal, um propósito, porque a pessoa que não tem propósito, ela não tem rumo, e ela está perdendo o bem mais importante e precioso da vida, que se chama tempo. E esse, eu acho assim, é o ponto até pra gente já ir linkando teus assuntos, né, que tu tens, estudar cursos, enfim, palestras sobre, mas é exatamente essa, a tua ideia que tu falaste do propósito pro líder, é o propósito pro profissional, independente dele ser líder ou não, é ele saber o porquê ele está naquela organização naquele momento, qual o papel dele, e se tu puder linkar um pouquinho essa ideia de seja no líder ou seja em qualquer outro colaborador dentro de uma empresa que está construindo a sua carreira dentro do agro, né? Como que ele conseguiria, vamos dizer assim, fazer essa gestão do tempo, né? A gente sabe que o tempo hoje é o ativo mais raro que a gente tem, né? Principalmente pelas nossas escolhas. Muitas vezes a própria escolha do que usar o tempo é o grande ponto que trava, né, o nosso desenvolvimento, seja profissional ou pessoal, né? Sim. De que forma tu pensa, então, ou que tu, nas tuas falas, tu fala essa questão da gestão do tempo, então, dentro da formação profissional? O tempo é algo tão diferente e tão significativo porque nenhuma pessoa do mundo consegue comprar tempo. Eu posso ser bilionário, mas eu não consigo comprar mais 10 anos de vida, nem mais 20 anos de vida. Então, é algo que ninguém consegue ter a hora que quer. Ele é igual para todos. Não tem distinção. O tempo não respeita ninguém. O tempo não tem piedade. O tempo ele existe e a gente tem que voar com ele. Se não voa com ele, fica parado. E não avança nos propósitos. Mas aí, você estava falando, eu me remeti com 12 anos. Isso que está acontecendo aqui, eu sonhei em acontecer. Quando eu tinha 12 anos, eu vi a Karina pela primeira vez, eu fui pro meu quarto, fiz minha oração e disse: Senhor, obrigado pela minha esposa que tu me deste, pela esposa que tu me deste. E contei para uma irmã. Lá no mestrado em Indústria Criativa, eu aprendi que a inovação ela começa no imaginário. Ela começa aqui, na imaginação. Se eu não imaginar nada, então eu não tenho o que fazer para o meu futuro. Se eu não for uma criança que imagina o meu futuro na juventude, no meu casamento, no meu trabalho, se eu não imagino projetos disruptivos, então eu não vou chegar nesse projeto nunca. O imaginário é a parte fundamental de uma criança, porque constrói um ser humano inovador.
Se eu viver somente de rotinas, que não é ruim, rotinas é importante, eu preciso ser eficiente na minha rotina, porque a rotina, ela também ajuda a criar hábitos positivos na nossa vida, que nos levam a alcançar resultados. Mas se eu ficar só na rotina, eu não vou criar inovações. As inovações, elas começam na imaginação. E a imaginação, ela é responsável por desenhar um propósito de vida. Né? A gente escuta muitas as pessoas falarem na internet sobre propósito, algo às vezes abstrato demais. Eu fico preocupado com isso, porque eu sempre fui muito objetivo nas minhas colocações. O mestrado foi difícil para mim demais entrar no abstrato. Me cobrou muito do abstratismo que eu até então não seguia, né? E até também não porque, respeitava. Aproveitando, né? A indústria tem a parte muito mecânica e rotineira, né? Então, acho que é legal esse contraste, né? Porque tu vem da área de indústria, que é uma área extremamente metódica, processos, qualidade, engenharia, pontual, não pode ousar muito, né? Então, para ti também é uma contradição isso, né, Júnior? Eu sempre sonhava trabalhar no agro, né? Foi uma perseguição depois que eu fui para a indústria. Eu vi que a indústria trabalhava para o agro. Eu queria trabalhar para o agro que trabalhava com a terra. E vem todo daquele lance do pai que ele disse: o tempo é curto, aproveita, vá conhecer coisas. Então eu sempre persegui conhecimentos distintos, tanto que, olha a minha formação, eu me formei em tecnólogo em marketing porque eu precisava me formar rápido. Eu era humilhado por algumas pessoas. Nem eu sabia, essa formação inicial eu não sabia. Eu estudava administração, mas a administração não me dava a formação que eu precisava. Eu trabalhava num grupo de pessoas que me humilhavam dizendo que eu não tinha formação para estar ali. Eu não conseguia entrar em salas específicas porque eu não tinha formação superior, mas eu sabia mais do que elas. E o meu sonho era entrar naquelas salas. Eu não podia entrar porque eu não tinha formação, mas eu sabia. Então eu me senti injustiçado. Então larguei a administração, corri para tecnólogo e marketing para me formar rápido, para poder entrar naquelas salas. E eu comecei a entrar naquelas salas. E aí logo me formei em economia, depois me formei em administração. Então tive que me formar rápido para poder abrir portas e eu poder acessar lugares que eu não tinha espaço. Então, tá juntando aqui um pouco dos assuntos, mas essa correria toda que a gente está falando se resume em aproveitar bem o tempo e acessar lugares que eu não podia acessar. A indústria, ela me trouxe essa questão do método, né? De avaliar processos, estratégia, quantos projetos nós temos no futuro, 1, 2, 3, 4. Quando você chega no agro, você diz assim: o meio ambiente está mudando, vai ser mais calor. A questão ambiental vai afetar a lavoura. Afetar a lavoura, como assim? Tá, mas aí se você não fizer a nutrição correta na lavoura, né, se o avião, o drone não aplicar direito, você vai ter uma quebra de safra. Não, mas não é automático isso? Porque na indústria tem muito automatismo, tudo, né? Controla tudo. Você coloca ali 1000 peças, é 1000 peças. Teve um problema, sim, troca a ferramenta. Né? Mas você tem que esperar na agricultura. O mestrado me puxou demais. O doutorado, então, ele me deu um break aqui. Ele travou a coisa. Um stop, para. Vai refletir sobre o assunto. Então, essas paradas, assim, elas eram difíceis para eu entender, né? Mas a reflexão, com o tempo, para mim, né, foi um aprendizado, é o melhor momento para se criar um futuro. Então, quando eu tinha 12 anos, eu refleti sobre o que eu queria ser. Eu queria ser um palestrante, a princípio, porque eu via os caras falarem, eu achava o máximo aquilo. Trazia muitos insights. Então, eu comecei fazendo a minha comunidade cristã lá. Eu dava palestras, né? Eu comecei a tocar, né? Eu comecei a fazer diferença nas pessoas. Com 9 anos eu tinha um grupo de criança que tocava em várias comunidades cristãs. Eu já comecei a estudar sobre liderança. Porque eu precisava influenciá-las para tocarem junto, sem remuneração financeira. A liderar pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Isso é muito difícil, Márcio. Porque em algum momento o telhado vai quebrar. Né? O líder tem que estar pronto também para enfrentar os desafios. Para lidar com a frustração, né? Frustração, a perda e o erro. O erro, é. Quem não está pronto para lidar com o erro, não está pronto para enfrentar o mundo da liderança. Porque você vai errar e os liderados vão ver isso. Por isso que eu sempre digo que todo bom líder foi um excelente liderado. Todo bom líder foi um excelente liderado. Ele aprendeu a ser um excelente suporte, porque todos nós somos liderados por alguma coisa, por alguém. Desculpa a expressão coisa, mas é que mesmo você dono da empresa, você é liderado pelo teu cliente. Pelo mercado, sei lá. O mercado te lidera, alguém vai liderar você.
John Biden é liderado pelo mercado do petróleo no Oriente Médio, tanto que ele foi lá falar com o Sheik, quando a coisa apertou, eles diminuíram a produção mundial de petróleo, foi lá conversar. Não, aumenta aí, porque tá escassez, vocês estão ganhando muito. Quer dizer, todos nós somos liderados em algum momento, e a gente precisa aprender a olhar um líder e exemplo de líderes, né? O meu sogro foi um grande exemplo para a minha vida e continua sendo, né? Mais de 70 anos, ele consegue fazer uma produtividade violenta em uma indústria. Ele entra em qualquer indústria, olha tudo e aumenta 3, 4 vezes o faturamento dessa empresa. Ele é um gênio. Trabalhou em 17 fábricas no mundo aí como diretor internacional. Mas eu tive contato com ele com 19 anos. Então, até ali, aqueles 19, houve um moldar de futuro e de aproveitamento de tempo. E aí, eu tive uma coisa fundamental na minha vida que foi entender sobre eficácia e eficiência. Porque quando a gente bagunça esses dois termos na mente, a gente não consegue focar ações específicas em cada pilar que eu chamo aqui. Primeiro, tempo, empresa, projeto, processo, seja o que for, vai ter eficácia e eficiência. Casamento, namoro, noivado, seja o que for, eu preciso sempre analisar a eficácia e eficiência. Eficácia é eu ganhar a corrida. O que eu preciso para ganhar a corrida? Eu preciso fazer ela em 10 minutos. Se eu fizer ela em 10 minutos, eu ganho, porque ninguém consegue 10 minutos. Maravilha. Então, eu ganhar a corrida é eu ser eficaz. Eu preciso casar com essa mulher. Preciso casar com esse homem. Isso é ser eficaz. Eu casei. Um exemplo aqui, né? Alcançou o objetivo. Alcancei o objetivo. Minha empresa, eu preciso faturar 5 milhões e ter lucratividade de 20% dessa história toda. Isso é eficácia. Quer dizer, eu sei para onde eu tô indo, eu quero isso. Tem aquela história famosa do elevador, né? O cara chegou, apertou o botãozinho, perguntou pra pessoa, tá subindo ou descendo? A pessoa lá dentro disse, eu não sei, eu tô no prédio errado. Quer dizer, tem muita gente no prédio errado na vida, no trabalho, tô no prédio errado, tem que alinhar. E não tem problema nenhum alinhar propósitos. Aliás, é uma grandeza gigantesca, né? Uma grandeza maravilhosa. Eu quero alinhar meu propósito agora. Eu posso alinhar. Eu posso criar um novo propósito. Aliás, eu sempre, todo final de ano, eu alinho meus novos propósitos. Eu tenho um time dentro das empresas que eu trabalhei que eu fico. Eu sempre tô analisando, eu tô analisando propósitos. Nessa vez estou fechado com o presidente, então não tem análise quanto a isso. Mas a gente sempre tem que avaliar propósito na nossa vida, de casamento, de família, porque eu preciso estar na direção da minha vida. E ser eficaz é estar na direção da vida. Quando eu sou eficaz, eu não perco o meu tempo. Eu estou no foco. E ser eficiente, quer dizer, eu quero ganhar a corrida, mas não em 10 minutos. Eu quero ganhar em 9. Poxa. Como é que você vai ganhar em 9? Bom, eu preciso ter um monte de ferramentas, eu preciso ter planejamento estratégico, eu preciso de visão de processo, eu preciso ter indicador, eu preciso... Aí eu começo a criar os meus dashboards, quer dizer, meus gráficos de vida, de trabalho, para eu ser eficiente. Por quê? Eu tenho algumas frases aí que eu levo na minha carreira, que é: gestão se faz com meta. Eu preciso de meta. Eu preciso de meta na minha vida. Eu não tenho meta na minha família, então ela está desgovernada. Eu não tenho meta na minha empresa, então está desgovernado. E não é meta que eu digo, qual é a tua meta? Diz, eu tenho alguma coisa. Não é. Quais são as metas? Quais são os números? Eu tenho tanto, é isso? É 2 milhões? É 10? É 1? É 100? Eu preciso ter isso na minha vida. Senão, qualquer prédio, qualquer elevador serve porque eu estou no prédio errado. E eu preciso de eficiência para não perder o tempo. E a eficiência, ela tem a ver com a coisa mais preciosa, que é o tempo. É a moeda que, né, não tem como trocar, não tem como negociar o meu tempo com vocês, eu não tenho como vender. É meu, é a coisa mais preciosa. E tem a ver com qualidade também, né? Ou seja, usando a analogia da corrida, eu não quero só ganhar, eu quero ganhar sem chegar esbaforido, sem chegar lesionado. Então, o que eu preciso fazer para... Eu quero ganhar lá a ISO, mas sem ressalvas, né? Porque eu posso entregar lá e ter alguma coisinha para arrumar, tá? Eu entreguei, mas assim, qual é o nível de excelência? Ou seja, ou qual é o step by step, né? Ou seja, primeiro, né, a gente tem aqui uma corredora aqui, verdade, né? Né? Assim, pô, ela não correu 10 km em meia hora ou 1 hora de cara, né? Então, assim, o meu propósito é, eu quero correr 10, nunca corri, né? Então, como é que é o processo para eu ser eficiente para atingir o meu objetivo, a minha meta? Eu gosto muito de escutar os mais velhos, desde pequeno. Porque o pai sempre disse isso para mim: pega os mais velhos, eles têm experiência. Tanto que eu passeio, agora a gente vai
A Karina vamos a Maceió, um lugar muito bom. Mas eu vou muito a Gravatal, o município ali em Santa Catarina. Sim, tem muitos senhores e senhoras de idade ali. Porque eles sabem o que é bom, cara. Eles sabem, eles pensam assim, eles olham pra trás e dizem, meu Deus, por que eu não vim aqui antes? Porque é um lugar maravilhoso, agradável. Aí você diz assim, poxa, não tem tanta gurizada. Mas daí que é bom. Porque o lugar é agradável, você vai pra descansar e relaxar, eles sabem o que é bom. E eu tenho 2 paizões professores, que é o meu pai e o meu sogro, né? Que é o meu segundo pai, e minha sogra e minha mãe também. E o meu sogro sempre tentou encurtar as distâncias para mim. Então ele sempre dizia, Júnior, vai estudar inglês. Porque ele teve que se esforçar para estudar alemão para chegar onde ele chegou, né? Diretor de Mamute. E ele disse, vai estudar inglês, porque é fundamental. Cara, fui estudar mestrado, doutorado, mas o inglês sempre esteve ali. E o espanhol também. Espanhol através de músicas. E o inglês estudando em escola. Então o espanhol para mim foi muito tranquilo. Fiz reuniões no governo argentino, dentro do governo, agora nos Estados Unidos. Tanto lá em Palm Springs, ano passado, lá no Tennessee também. Fluiu as reuniões. Porque alguém me disse, vai lá e faz. E o meu pai ele tá hoje com uma doença muito complexa, né? E os médicos deram aí um tempo limitado de vida para ele, já nos avisaram. E eu levei ele para o hospital um dia desses e a gente voltou. E eu aproveitei e perguntei para ele algumas coisas que são importantes para mim e que eu sei que vão fazer bem para mim, né? Ele sempre foi um professor, eu sempre escuto ele. Eu disse, pai, o que é importante na vida? Andar de carro com quem tu ama. Eu queria dar mais uma voltinha de carro com a tua mãe. Só eu e ela. E a gente sabe que não vai conseguir mais fazer isso, porque hoje ele tá numa cama e realmente somente um milagre para eu tirá-lo de lá. Mas naquele momento eu parei e eu pensei, que viagens eu vou fazer com a Karina? Para onde eu vou com ela? Eu preciso fazer isso ontem. Só que ontem já foi. Então eu tenho que combinar com ela. Eu entrei no aplicativo da companhia aérea e já liguei para ela. Passagem tá boa, bora. Quando a gente vai para algum lugar, a gente aluga um carro e anda por tudo. Porque eu quero viver momentos bons na minha vida. Eu quero viver o melhor que essa terra pode oferecer. Porque a vida na indústria e no agro, ela é curta. Ela é curta, perto do que a gente pode viver na vida como um todo, familiar. Embora a gente passe aí 8, 10 horas, 12 às vezes, né? Eu, no meu caso, 37 horas no avião indo para os Estados Unidos há pouco tempo, né? Boa parte desse tempo eu tô na câmera lá, batendo papo com a Karina no hotel, eu tô conversando com ela, trocando. Porque a gente precisa ter uma vida com significado. Significado. Isso tem significado estar aqui nesse lugar? Claro que tem, para mim tem, porque eu amo compartilhar. Eu amo alguém mandar uma mensagem, como meus alunos mandaram, dizendo que eu sou uma inspiração para eles. Eu recebi WhatsApps de muitos alunos dizendo, você é uma inspiração para mim. Né? Você é um professor abençoado e tal. Eu tenho pessoas jovens que falam comigo da época lá da comunidade cristã, porque eu vejo a vida como ciclos, né? Eclesiastes 3 fala sobre tempo até de abraçar, tempo de afastar. Existe tempo para todas as coisas. Eu tive uma fase musical muito forte na minha vida. Eu gravei 2 CDs, 24 composições. Eu tive muitas bandas, eu tive 15 pessoas, 20 pessoas na minha banda. Eu liderei só porque os caras eram muito melhores que eu. Os caras eram muito melhores, profissionais. O baterista hoje, ele endorse das principais marcas do mundo de bateria. Para mim é uma grande honra. Eu não entendia como um líder para eles, eu entendia que eu estava ali para inspirá-los a avançar no que eles queriam também. Mas aquele ciclo passou. Musical ele passou e para mim foi muito claro, né? Alguns chamam de, sei lá, coisas do além. Eu chamo de Deus, né? Que faz umas coisas na nossa vida que nos levam a um novo ciclo. E eu virei essa página, a partir do mestrado, virei essa página. Então, mas ela tá ali guardadinha, né? Ela te inspirou, né? Isso que é bacana, né? Demais. A gente tá falando de liderança, né? A gente precisa dessas experiências para ir construindo a trajetória, né, Júnior? E eu queria aproveitar de fazer uma pergunta agora sobre o setor que tu tá e sobre o agro, né? A gente fala muito, trouxe o tema da liderança, falou muito de metas, né? Mas tem um desafio grande quando a gente fala de liderança setorial. Acho que esse também é um outro desafio, né? A gente fala do agro hoje, tem muita gente que diz que precisam mais lideranças, precisa de um projeto a nível nacional também, projetos bem articulados. Como é que tu vê
a nível nacional hoje, alguns desafios assim, de liderança, alguns níveis de pensar o setor. Tu tá num setor importante, né? O setor de aviação. Eu acho que até eu ia dizer, fala sobre isso, porque nós somos, né, sabemos, mas coloca hoje qual a tua posição, então, dentro do setor, né? E eu sei que também tu participa de bastantes debates nacionais, internacionais, tu falou de estar dentro do... na Argentina, lá debatendo, né, Mercosul, mas tem um desafio também, quando a gente fala de uma indústria, liderar um projeto pequeno é uma coisa, e quando tu vai olhar um projeto nacional que tu precisa engajar, tu precisa negociar, é uma complexidade muito maior. Às vezes as pessoas que estão em casa, né, o pessoal que está nos ouvindo, às vezes que está numa empresa, não tem essa noção de quanto desafiador é articular, discutir, pensar projetos coletivos, que tem gente que é contra, gente é a favor, às vezes dentro do setor é contra. Então, comenta um pouco também dos desafios de liderança e de negociação. Acho que aí outra habilidade importante, talvez, que tu foi aprendendo ao longo da tua vida, né? A gente nem sempre vai ter o 100%, né? A gente não vai conseguir, às vezes, o 100%, mas importante ter essa visão de futuro, né, Júnior? Se pudesse comentar um pouquinho também. Você falou coisas muito profundas e minha cabeça ela foi longe aqui. A coisa mais difícil da Terra, para mim, é alinhar expectativas. Alinhar a expectativa das pessoas é como, para mim, né? Para mim é muito difícil pintar um quadro. Já tentei, ficou horrível. Mas para mim é como pintar um quadro. Eu consegui alinhar expectativas. Vocês três que estão aqui alinharam uma expectativa e sentaram juntos para fazer o podcast. Que isso é maravilhoso. Não só o agro precisa, a indústria precisa, o comércio precisa. O desafio maior, na minha opinião, hoje é alinhar expectativas. É sentar para ouvir os lados. Né? A gente está vivendo uma polarização muito grande no país. Nos Estados Unidos não é diferente, estava lá. Na Argentina, quando também fui no governo, também não é diferente. O mundo está vivendo uma polarização nunca vista. Eu li alguns estudos há pouco, recentes, a respeito desse assunto, e nos preocupa demais, porque a gente consegue avançar, sim, quando tem um alinhamento de expectativas. Quer dizer, é menos doloroso, Márcio, a gente avançar alinhando expectativas, mesmo que sejam expectativas diferentes, em alguns pontos similares, mas em comum acordo, que isso eu vou ceder, você cede aqui. Agora, quando tem conflito, a gente até avança na inovação. Tanto que as guerras, elas trouxeram muitas inovações de questão aeronáutica, né? Eu estava lá no USS Midway em San Diego, e a gente viu muita evolução a partir daquela guerra, mas foi muito doloroso. Muitas pessoas morreram para chegar a esse momento. Então, o que eu vejo hoje é alinhamento de expectativa dentro das famílias. O agro é muito familiar. Uhum. A indústria, ela acaba não sendo tão familiar, mas também tenha, né? Porque vem muita indústria de fora aqui para o país, né? Indústria automotiva, etc., colocam executivos. E eu hoje, como diretor operacional do SINDAG, com atuação nacional e também internacional, eu vejo que está cada vez mais difícil alinhar expectativas entre as pessoas, porque algumas não querem nem ouvir mais, né? Estamos falando de sucessão, nós estamos falando de liderança. Quando o pai não senta com o filho para alinhar expectativas do futuro, já começa o erro de um país. Por quê? Não, se deixa para mais tarde, não é hora ainda. Mas alinhar expectativas com o filho é fundamental desde que ele nasceu. Sim. Se ele quer ou não quer. Porque para a gente chegar no estado de flow conhecido, a gente precisa ter capacitação e desafio. Ninguém fica completamente pleno em um trabalho se ele não está capacitado e não está sendo desafiado. Quando termina o desafio na empresa, você fica naquela, puxa, estou capacitado, não estou... Ou quando o desafio é muito grande, você não é capacitado, você diz, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Mas quando você está num desafio, estão te tocando e você está qualificado, você está 1000. Mas para chegar na qualificação, você precisa de tempo, alinhamento de propósito. Então, alinhamento de expectativas hoje, para mim, é o ponto-chave para existir acordo parcial ou total. Acho muito difícil total, né? Para tudo, nada. Acredito que nada se tem alinhamento de expectativa total. Até porque a diferença lá traz um crescimento também positivo, mas que não seja traumático. E o que acontece dentro das organizações, né? Por que a gestão de pessoas se acendeu tanto nos últimos tempos, coach, etc? Porque existe uma falta de compreensão e de reflexão sobre as questões da vida, do trabalho, dentro do agro, da indústria, para chegar até um resultado que quer se chegar, né? Algumas pessoas querem que se chegue indo por uma cidade diferente, outra quer pela cidade diferente. Todos querem ir a Porto Alegre, né? Nós estamos em Porto Alegre. Uns querem ir por Canoas, outros querem ir por Tramandaí.
Então, puxa, Tramandaí é tão longe, por que você quer ir por lá? Não, mas eu quero. É expectativa. Então senta, explica que indo por Canoas é mais rápido. Se você mora em Novo Hamburgo, por exemplo. Então, alinhamento de propósitos, para mim, hoje é o ponto-chave e alinhamento de expectativas, principalmente, para a gente ter um pouquinho mais de crescimento sem traumas significativos, né? Quando chega... Eu me lembro quando eu cheguei na indústria, eu queria implantar tudo. Eu era muito novo. Eu queria implantar todos os processos, projetos. Eu queria implantar planejamento estratégico, eu queria implantar tudo. Mas a empresa não tinha maturidade. E eu também não tinha maturidade de sentar e refletir e conseguir fazer com que eles chegassem lá. Porque implantar ferramenta é fácil. É como médico, né? Você vem de uma família de médico, né, Márcio? Dar o remédio é a parte mais fácil do médico. Agora, diagnosticar e dizer, toma esse remédio. De 8 em 8, tá? Não toma de 12, porque senão não vai dar o processo. Perfeito. É mais difícil. E veio um elemento muito importante, assim, além, né, dessa questão de a gente conseguir engajar para uma visão de futuro, né, que aí vem a questão do planejamento, de também dessa visão de futuro estar amarrada, né, fortemente com o legado, né, ou seja, como é que eu quero ser percebido, e aí a gente não fala sobre isso, né. Tipo assim, a gente vai pensar em legado quando a gente está lá com 50, 60 anos, e aí talvez é como fazer a curva num transatlântico, vai demorar, vai doer, né? Meu pai dizia, eu mandei meus filhos se tratar, psicólogo, não sei o que, porque o meu cérebro calcificou, o de vocês tá mole ainda. Ou chegou no limite de conhecimento. Eu não vou, pra mim é muito mais doloroso me tratar. Então vocês que me entendam, né? Por que eu sou assim? Mas então, assim, planejamento tem a ver com legado, tem a ver onde é que nós queremos, né, como empresa, como família, como aonde a gente quer chegar daqui a 1 ano, 3, 5, 10 anos. E outra coisa, a questão que a gente falha muito é comunicação. Muito. Ou seja, comunicar não é o que eu falo, comunicar é que tu entendes. Então, às vezes, mas eu te falei. Tá, mas eu não entendi isso. Tá, então, qual é o momento que a gente vai ter que, além de turma, vamos pra cá, todo mundo entendeu? Tem que ter essa pergunta. Todo mundo entendeu que é pra cá que a gente vai? Verdade. E aí, e acompanhar, né? Criar sistema. Então, como é que eu vou saber a minha eficiência, né? Porque talvez eu não consiga chegar naquele resultado, naquela meta, porque tem alguém remando contra. Sim. E aí eu tenho que ir lá dizer, cara, é pra lá. Ou daqui a pouco dizer, cara, é terceiro mês, quarto mês que eu digo que é pra lá. Eu te dei insumo, te dei conhecimento. A parte mais difícil é não dizer, cara, é pra lá, mas dizer como tá bonito lá. Tem água fresca lá, olha que maravilha. Eu não vou dizer pra ele, vai pra lá, mas ele vai se inspirar a ir pra lá. Esse é o líder. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Olha onde é que a gente tá, e olha o jardim bonito que a gente tá querendo, né, cultivar lá. E lá as pessoas vão querer ir, que estão alinhadas com o nosso propósito. Né? Márcio, pra chegar a esse ponto eu preciso parar e refletir. A comunicação, ela começa aqui dentro. Antes de vir para cá, eu pensei que eu ia falar assuntos que eu posso abordar, outros que talvez deixo mais para o final, ou nem aborde, porque não vem ao caso. Mas a comunicação tá aqui, ó. E você é professor nisso, mas o que vocês vão entender com o que eu tô falando, o que as pessoas vão entender lá nas minhas falas. Antes eu tive que refletir quem é que está aqui ouvindo. O agro é diferente da indústria. E eu vou citar uma diferença aqui que eu senti significativa. Na indústria, você precisa ser um técnico mecânico. Técnico em eletricidade, você precisa ser um técnico para trabalhar em uma máquina. Fazer um curso de CNC, né, de controle CLP, controle lógico programável. Você precisa ter muita ferramental. Certificação, né? É um certificado, um diploma para trabalhar. No agro, eu sinto que é um pouco diferente. Né? A pessoa não tem tanta qualificação, ela pode trabalhar. Não que o setor não seja qualificado, extremamente qualificado. Aliás, o setor é um exemplo mundial na questão de sementes. O agro é fantástico. Mas eu vejo que em funções operacionais, não precisa ser técnico. Embora tenhamos muitos técnicos agrícolas. Então, o que me parece, né, isso é um sentimento pessoal, não li pesquisa sobre, mas eu vi que é mais difícil você trocar reflexões no agro do que na indústria. E o que o Brasil precisa para crescer
É refletir sobre várias coisas e tomar a decisão certa para não perder tempo. Você olha para os Estados Unidos, depende 5% do agro. O Brasil, 27%. Por quê? Porque tem uma indústria violenta nos Estados Unidos, fortíssima, de inovação. Porque é muito estudo, muita qualificação. A indústria transforma as coisas. Quer dizer, nós mandamos soja, milho para outros países e eles transformam e nos devolvem com alguma coisa. Florestal, por exemplo. Nós mandamos as florestas mandamos árvores, eles mandam para nós placa de computador, eles mandam uma série de equipamentos com que nós enviamos para lá. Então, por que nós não fazemos aqui no Brasil isso? Por que nós não utilizamos o que nós temos no Brasil? Nos tornaríamos muito mais sustentáveis, né? Socialmente falando, mais empregabilidade, etc. Então, cabe muito a qualificação no agronegócio. Cabe muito. Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho de responsabilidade social também. Porque a gente vê muito despreparo dentro do agronegócio, né? Muita limitação, muito mindset fixo, né? O que é um mindset fixo para quem está acompanhando? É a configuração da mente trancada, travada. Não, eu não tenho mais como crescer, eu não tenho como evoluir, não vou mais, acabou. Ele chegou aqui, não, parei. Existe um mindset chamado de crescimento lá, a doutora Carol Dweck, dos Estados Unidos, que trouxe para nós. Sim, é possível. Meu pai estudou. Vamos empurrar essa parede do conhecimento um pouquinho para lá. Meu pai hoje parou de estudar porque, né, tá um momento difícil na cama de casa, literalmente, hospital e cama. Mas meu pai ia se formar em Direito com 75 anos. Ele foi até o último semestre. E a gente fez de tudo para ele se formar, mas aí veio a doença muito forte, e trancou esse processo. Então, você tem saúde, você pode tudo. Você pode tudo. Quando eu pensei que a minha vida tinha acabado lá de soldado, ela estava começando. Eu não estaria aqui se não tivesse acontecido aquilo. Então até tenho a gratidão lá ao Fernando Henrique, né? Embora tenha algumas coisas contrárias, como tudo na vida, tenho coisas a favor. Aí é uma delas, ó. Que bom que ele proibiu lá de enganjar no quartel. Então, respondendo a questão assim, Jason, eu vejo muitas diferenças entre a indústria e o agro, muitas diferenças, mas vejo também que a indústria deveria crescer mais. Eu cheguei no meu ponto final, num outra entidade patronal que eu trabalhei, quando fomos para a CNI. O sindicato que eu trabalhava, patronal, foi indicado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul para ser modelo na Confederação Nacional da Indústria em Brasília, modelo de planejamento estratégico. Porque foi montado um sistema, Márcio, você que é de planejamento, para 700 sindicatos do Brasil, um sistema web. E eu ajudei a construir isso porque o Sindimetal lá de São Leopoldo se tornou exemplo. E eu cuidava do planejamento estratégico. Ali que eu conheci outro professor na minha vida, que foi o Delfim. Delfim, grande colega. E o sócio dele, né, na época, é o Mauro Michiyuki, que também tem um respeito muito grande. Né? Delfim Campos e Mauro Michiyuki. Muitas tardes eu sentei com ele e com o Mauro para aprender sobre planejamento estratégico. E dali, né, fizemos um planejamento robusto, muito robusto mesmo. Chegamos a resultados significativos. Muita exposição, feira nacional, internacional, missão. E acabou sendo referência em Brasília. Fui para lá e aí eu vi que meu ciclo tinha terminado assim de metal. E aí pedi para sair, fui para a indústria e fui gerenciar a fábrica de 400 funcionários por 5 anos, até me acharem no Sindag. Aí eu pulei para o agro e virei a chave literalmente no meu mindset, né, que muitas pessoas não querem virar chave. Eu acredito muito que virar chave faz muito bem para o nosso tempo de vida, porque a gente começa a redescobrir questões que nunca tínhamos tocado e conhecer pessoas como vocês que talvez nunca teria acesso. E faz muito bem para o agro que muitas pessoas queiram virar a chave e vir, porque isso qualifica também, né? A gente vê muitas pessoas que vêm de outros setores, que vêm da indústria, que vêm do metal mecânico, que trazem o conhecimento para o agro, isso dá um ganho, como tu falou, às vezes eu acho que o agro ele tem um pouco mais da questão da aldeia. Eu acho que é importante pela questão da tradição, dos valores, mas a gente precisa se conectar, né? A gente precisa buscar novos conhecimentos, então acho que isso é muito importante, né, Júnior, essa questão de... Eu já tinha até falado antes a questão do tempo, né? Mas assim, para linkar, né? O tempo de uma cultura, o tempo de uma gestação de uma vaca, o tempo é mais longo. Então, dava tempo, há muito tempo atrás, dava tempo de pensar em errar e corrigir no decorrer do percurso. A indústria não permite, né? A indústria é uma peça produzida errada, em 10 minutos é a quebra no final do mês, né? E eu acho que esse know-how de trazer
agilidade, vamos chamar assim, né, da resposta da indústria para o agro, que é o que está fazendo a virada de chave, né? A profissionalização do agro, a gente está vendo as grandes empresas estão... E é a gestão, né? Isso que a gente tá, a gestão profissional. É exatamente conseguir identificar esses indicadores e esses indicadores me mostrar, eu estou no caminho certo, sigo, ou não estou, vamos mudar a rota rápido antes que lá na frente... É claro que a gente sabe que existem muitos fatores, vamos dizer assim, incontroláveis. Estamos falando de clima, né? Hoje em dia mais ainda, né? Mas mesmo assim, a própria profissionalização da gestão está fazendo com que o agro obrigue-se a uma gestão de risco. Então, eu vou ponderar antes, né, de um planejamento de safra, uso, então, de uma aviação agrícola. Eu faço isso já de forma preventiva, já fecho esses contratos com antecipação, ou eu deixo esperar acontecer como era um tempo atrás, né? Ninguém contratava, eu como filha de produtor, chama o pessoal da aviação para vir rápido resolver o meu problema. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, se eu não tenho um contrato de risco, eu vou ser atendido, mas eu vou ser atendido quando houver aeronave disponível, ou houver, né? Então... Eu acho que ambos os setores têm muito a ensinar. Eu estou te ouvindo aqui. Vocês são um exemplo disso, né? Que vem do agro, vocês têm uma capacitação fantástica. Vocês estão trazendo um crescimento gigantesco para o setor de aviação agrícola, para drones, helicópteros, aviões no Brasil. Vocês nasceram no agro. O agro tem algo muito importante a ensinar, que talvez seja a parte principal aliada ao tempo, que é a paciência. Porque eu noto assim que tem um período de safra que fica aquele correrio, né? Todo mundo nervoso, e tem aquele período de parada, que o agro começou a trabalhar o planejamento. Às vezes não colocado no papel, mas na cabeça do dono do negócio. Né? O produtor, ele pensa, se eu plantar tal, vai dar tal. Aí ele escuta uma palestra, tal. Hoje ele está sendo mais compartilhado, por quê? Porque os filhos que estão vindo aí estão trazendo métodos. E estão cobrando, diz, mas tá onde isso? Mas deixa eu ver o papel, vamos analisar junto. Qual é a preocupação aí? Eu sempre tive dificuldade em relação a métodos e botar a mão na massa. Porque no início da minha carreira eu queria implantar todos os métodos do mundo. Era PDCA, era uma análise SWOT, todas as ferramentas que inventava eu fazia, né? O design, como é que é? Design Thinking. Design Thinking, eu queria todas. Eu sempre amei ferramentas. Mas parece que fui dando uma virada de chave na minha vida. Fui vendo que as reflexões sobre assuntos e pegar aquela ferramenta, colocar em prática rapidamente para botar aquilo a rodar e ver funcionar, é mais importante em si do que a ferramenta. Dá muita importância para a ferramenta. Mas hoje eu sentar com vocês e discutir e refletir sobre algo estratégico me parece mais proveitoso, até mesmo do que uma ferramenta, porque a decisão de qual ferramenta vem fundamental. É o diagnóstico do médico. Para mim, o mais importante do médico é o diagnóstico que o remédio. Remédio tem em todos os lugares. Embora alguns são muito caros, prefiro os mais baratos. Mas essa visão do agro de paciência e de planejar safra e essa visão da eficiência da indústria, se somada, mata pau, a gente costuma dizer. Na indústria tem um negócio chamado Lean Manufacturing, um método maravilhoso japonês que trabalha as perdas do processo produtivo, né? Por exemplo, eu tenho 2 processos aqui, ele produz mais rápido que o próximo processo e cria um estoque de processos. Isso é problema, é custo, é dinheiro parado. Um exemplo muito simples, né? Mas daí dentro do agro nós temos os silos, que armazenam tudo. Puxa, mas dinheiro parado. Mas é outra pegada, é outro ritmo. Existe também um modelo, né, um modus operandi de cada setor. Mas o que é importante na indústria que veio? O que agrega valor e o que não agrega valor? O que se faz dentro da empresa que agrega valor e o que se faz dentro da empresa que não se agrega valor? O que hoje o Brasil vive, né? Se criou muita legislação e dentro dessas legislações se criaram muitos profissionais de legislação que são necessários porque são muitas legislações. Mas eles não colocam a mão para criar um produto em si. Eles não estão na lavoura plantando. É o meu caso. Eu estou como diretor de uma entidade que representa todas as empresas de aviões, helicópteros, drones do Brasil. Puxa, teu trabalho é importante? Eu acho que sim, né? A gente representou 2 semanas nos Estados Unidos, na Argentina, estivemos no Canadá, o SINDAG esteve lá, em Dubai, etc. Mas eu coloco a mão num produto, eu crio um produto? Não. Eu vivo daquele produto.
a riqueza que é criada que faz o PIB de um país. Então o Brasil ele criou muitas estruturas de apoio e poucas pessoas que colocam a mão literalmente na massa. Porque o jovem hoje ele pensa, puxa, eu vou ser um economista, eu vou ser um administrador, eu vou ser um advogado, eu vou ser um engenheiro agrônomo técnico. Você é um influencer. Matou a charada, eu sou um influencer, né? Você é um cara. Mas ninguém pensa assim, não, eu vou lá e vou plantar hoje, eu vou... Assumir risco. Eu vou aplicar o defensivo na lavoura. Comprar eu vou... maquinário, né? Vou contratar gente. Enfim. Então, isso faz com que eu entenda, isso vem da indústria. Faz com que eu entenda que o país ele cresce com pessoas que estão botando a mão na massa. E aí você vê na indústria, como eu via, né? Eu trabalhei com consultoria com Coca-Cola e outras empresas aí, e nós tínhamos lá o percentual. Qual é o percentual de pessoas que são processos de apoio e pessoas que estão dentro da produção? O percentual da folha de pagamento daqueles que estão em processo de apoio e aqueles que estão na produção. Você tem que contrabalançar isso, você tem que analisar isso. Se eu tiver muita gente de processo de apoio e pouca gente trabalhando, é aquela história de muito cacique e pouco índio. Isso. E aí se torna insustentável o negócio. Isso tem no agro, tem na indústria, mas a indústria pensa muito isso. Porque... Claro que o agro também, né? O retorno está sendo cada vez menor. Eu preciso ser muito eficiente. Embora eu tenha resultado, o resultado é pequeno perto de anos atrás. Então, a indústria, ela trouxe o Lean Manufacturing, essa visão japonesa. Começou nos Estados Unidos, né? Tem alguns conflitos de teoria, mas os Estados Unidos pensavam em limpeza e tal. O Japão trouxe o Lean pela indústria automotiva, muito fomentado pela Toyota, que a gente estudou muito, né? Mas isso tem se aprimorado, mas o conceito base, espinha dorsal, é o que agrega valor e o que não agrega valor ao produto. Tem pessoas que ganham 5 mil reais, 10 mil, vamos jogar aqui, 5 mil reais a pessoa ganha e entrega 300 mil. Tem pessoas que ganham 5 mil reais e entregam R$1.000 para a empresa. A indústria olha isso a fundo, né? Quando nós vamos para o agro, nós temos a agroindústria, né? Fomos convidados há pouco para participar da Coagro, que é o Conselho do Agronegócio da Confederação Nacional da Indústria, né? Dei uma palestra há pouco lá sobre o setor. Lá dentro tá John Deere, grandes fábricas, né? Importantes para o país. São indústrias que trazem cases importantes para o agro, aquele que está plantando literalmente. Quando a gente fala em agro, né, é uma coisa. Quando se fala em agroindústria, é aqueles que alimentam o agro. Tem um mundo gigantesco em toda essa história que a gente está falando. Então existe sim essa diferença, na minha visão, de setores, mas existe um aprendizado mútuo, que é a paciência do agronegócio, da agricultura como um todo, o planejamento de safra, a quebra possível de safra, que eu não tenho o que fazer, eu tenho que lidar com isso. Existe também a questão metódica da indústria, que soma muito para o aprimoramento geral da gestão de uma empresa. A gente está indo para o fim, né? Já estamos na nossa hora, quase. Tu quer fazer a pergunta tradicional? Bom, vamos lá, então. A gente gosta sempre de perguntar, né? Duas dicas para o pessoal, né? O que aprendeu na... O que a vida te ensinou que tu não aprendeu nos bancos da escola? Já trouxe várias. Mas recolhe uma outra aí. E a segunda é uma dica aí para nós. Tu viajou agora recentemente para os Estados Unidos também, um livro. Eu sei que tu gosta bastante de leitura. Seguido no teu Instagram também, né? Quem quiser seguir o Júnior lá no Instagram, você sempre tá colocando alguma dica de leitura, reportagem. Mas o que a vida te ensinou aí que tu não aprendeu E o Júnior estudou bastante, né? Não, olha, exatamente, em áreas completamente administração, distintas. Economia e marketing, né? E agora fez o mestrado em indústria criativa e agora tá no doutorado em administração, né? Então, dá uma dica aí para nós aí. Acabei fazendo uma pós em psicologia organizacional para entender um pouco mais da mente, para poder liderar ainda. Fiz há pouco, inclusive. Não desistir. Né? Puxa, é tanta coisa, passa o mundo na mente da gente. Mas eu vim de uma família com pouco recurso e talvez se lá no momento que eu estivesse lavando o carro no inverno, para aqueles que lavaram o carro sabem que o inverno é muito difícil, porque os carros da década de 80 e 90, o paralama cortava a mão da gente. Então, para fazer uma boa lavagem, tinha que lavar o paralama, o para-choque, muito bem. E ali tinham peças que cortavam a mão. No inverno, geralmente, cortava, se ficava sangrando, você não via. Talvez se eu tivesse desistido ali, eu não estaria aqui. Talvez
se quando eu não quisesse ir para o Frederico Schmidt, estudar o técnico e conseguir o trabalho no estágio, para poder depois entrar num sindicato da indústria patronal, e se não quisesse fazer a prova do técnico, desistisse ali, talvez não estaria aqui. Talvez se no quartel, quando eu fosse... quando eu não enganjasse, né? Com aquele momento que eu não enganjei, que o Fernando Henrique fechou as portas, se eu tivesse desistido ali, eu não estaria aqui hoje. A minha vida foi muito complexa, né? Foi muito desafiadora. Mas eu sempre ouvi dos meus tantos professores que a opção mais fácil da vida é desistir. E a pior droga do mundo que mais vicia as pessoas é a vida fácil. Seja na indústria, no agro, seja em qualquer lugar, a vida fácil ela te traz muitos perigos, né? Encurtar caminhos, a mentira mora ali, o roubo mora ali, o ladrão mora ali, né? O não desistir, ele é um aspecto importante porque você é pobre, é rico, é médio, você não pode desistir, porque o dinheiro não dura muito, mas o tempo ele é implacável. Ele não te respeita. O tempo ele te engole. Ele não tem piedade. Ele não te dá tempo para você refletir muito e te faz tomar decisões erradas muitas vezes, mas você não pode desistir. Quando eu li o livro da Carol Dweck, né, doutora Carol, que ela trouxe mindset, esse termo em inglês, que é configurar a mente, eu vi que as pessoas de mais sucesso na vida não foram as que estudaram, não estudaram, não tem a ver com estudar formalmente, mas tem a ver com buscar conhecimento, é não desistir. Meu cunhado, para mim, é um grande exemplo. Ele nunca foi, assim, para dentro de uma faculdade, mas ele é um doutor em fazer bancos de couro. Já teve negócio, trabalha numa empresa mega gigante, faz bancos, é um cara bem sucedido para mim. Um cara um sucesso para mim. E é o meu irmão. Embora ele seja argentino, desculpa. Brincadeiras à parte, eu brinco muito com ele por causa da rivalidade de futebol, ele é argentino. Ele é um exemplo para mim de não desistir, de trabalhar. E eu vi isso no meu pai, eu vi isso no meu mano, que eu chamo ele, que é meu cunhado, eu vi isso no meu sogro, eu vi isso nas pessoas de sucesso, eu vi em todos, né? Eu estudei, adoro estudar, amo sentar com pessoas e aprender, né? Eu sento com vocês para aprender, vocês sabem disso. Eu ligo lá o online e escuto vocês falarem e aprendo com cada palavra, porque eu não desisto de aprender, porque se eu desistir, eu não vou ter uma vida com significado. E eu não quero chegar na maca de hospital, lá com idade avançada, e dizer por que eu não conheci isso, por que eu não fui lá, por que eu não quebrei aquela parede. Eu gosto muito da história de uma placa que tinha na frente da Fiat, que dizia o seguinte para os funcionários, né? Ela não era virada para o público, ela era virada para os funcionários, um outdoor gigante, que tinha um carro quebrando assim uma parede, dizia, vai lá, quebra a parede. Se não der certo, a gente conserta a parede. Quer dizer, experimenta, vai viver, tem uma vida com significado, mas não senta no sofá e fica lá o resto da tua vida. É importante sentar no sofá? Claro que sim, em alguns momentos é bom. Olhar um Chaves, né? Olhar alguma coisa, desculpa quem não gosta aí. Olhar um negocinho, um filmezinho e tal. Beleza. Você tem que levantar, você tem que ir lá, porque a vida com significado, ela requer não desistência, né? Eu vejo... Tô me lembrando do Cortella aqui agora. Caramba, eu adoro o Cortella, encontrei ele em Gramado esses dias. Também. Eu encontrei ele em Gramado com o filho dele, é uma pessoa maravilhosa. Tem um método TBC, né? Tira da cadeira para não ser cortado no YouTube. Mas eu vejo a dificuldade, tanto em famílias que têm condição financeira alta, como falei com vocês antes de começarmos aqui, eu dou mentorias para algumas pessoas que fizeram um pedido especial. Para mim é uma honra muito grande, mas hoje eu tenho responsabilidades dentro do Sindag como diretor, coordenando a pós, BPA junto com vocês, então estou priorizando, mas eu vejo em famílias com uma condição muito boa financeira, pessoas que desistem da vida. Não, eu vou esperar meu pai se aposentar para eu assumir a empresa, mas o pai
tá em pleno conhecimento e vida e tal, e não cria uma vida com significado. Então o desistir... Seu próprio significado, não a sequência do outro, né? Então, o desistir, ele não respeita a condição financeira, respeita uma pessoa que tem um mindset aberto, a mente aberta para dizer, eu posso, eu vou lá. Não importa que idade eu tenha, como meu pai fez, deixou o maior exemplo. Tantos exemplos, deixou um grande exemplo para mim. Não vou desistir, com 70 anos começou direito e ia se formar com 75. Ele só parou realmente porque veio um câncer. Mas ele deixou o maior legado que ele podia deixar na vida dele para a minha vida. Não desista, velho. Levanta, né, da cadeira e siga em frente, vai buscar os teus ideais, teus propósitos. Ah, mas vou começar como um operacional e o meu pai é diretor. Cara, vai lá e manda ver. Mas sonha, imagina, lá com 12 anos sonhei em casar com a Karina. Eu sonhava em caminhar com ela, eu tinha bem aquela visão e caminhar numa praça com ela, assim, linda, com flores e tal, e caminhar e brincar. Olha só, era a minha imaginação. Cara, fiz 1000 vezes isso, caminhei na praia, caminhei em tudo quanto é lugar. E cada vez que eu caminho, eu digo, meu Deus, eu tô aqui. Sabe o que eu lembrei quando eu tava numa reunião lá com os empresários, presidentes, diretores da Associação Americana e com os da Argentina, todos nós sentados. Eu me lembrei, Pivoto, que eu juntava segunda-feira 10 centavos, terça-feira 10 centavos, quarta-feira 10 centavos, quinta-feira 10 centavos, sexta-feira eu juntava aqueles centavos, comprava uma traquinas, desculpa fazer propaganda aqui, não combinei com vocês. Lançaram a Mais com mais recheio depois, eu comprava ela e um quisuco com 10 centavos que dá pra fazer 3, 4, 5 litros. Não sei se vocês lembram daquele quisuco. Nossa, bom. Né? Muita diabetes gerou no pessoal. Vamos falar sobre isso. Mas eu juntava. Mas era bom. Eu lembrei, puxa, eu juntava aqueles centavinhos, né, pra poder comer a famosa, né, que meus amigos comiam na sexta-feira e olhar a sessão da tarde. Era o máximo pra mim, hoje eu tô aqui. Né? E não é. Não quero reconhecimento, até porque não mereço, tem muitas falhas e erros na minha vida, mas eu posso afirmar uma coisa. Não desistir é o segredo para alcançar qualquer coisa na vida. Não sou um bom jogador de futebol, vai treinar, você vai conseguir. Não sou um bom cozinheiro, vai cozinhar, você vai chegar lá. Mas não desista, pô. Levanta essa cabeça e vai para frente, o que vale a pena é não desistir. Eu tô com 41 anos agora. Cheguei onde eu queria chegar, como diretor de uma associação nacional patronal. Queria ir para os Estados Unidos, eu estou recriando outros propósitos na minha vida agora, outras coisas, falamos antes, né? Propósito está aí para ser recriado e remontado. Esse ensinamento, ele veio dos pais, veio muito da Bíblia para a minha vida, muito. Né? Quando Josué, por exemplo, tinha que assumir o papel de Moisés, para aqueles que estão mais familiarizados com a Bíblia, ele era novo, Moisés tinha tirado o povo do Egito e tal, um monte de coisa, né? Passaram o deserto, daqui a pouco Josué assume, peraí, cara, só um pouquinho. Você é o gênio aqui, eu não sou nada. Não desista, velho. E aí, chama de Deus ali na Bíblia, seja forte e corajoso. Eu não te disse, vai lá e faz, cara. Quando alguém diz, vai lá e faz, essa autorização não é só dele, é sua também, de você assumir esse papel da sua vida e ir pra cima e aproveitar, né? Se permitir e aproveitar o bem mais precioso que ninguém pode comprar. Porque certamente os nossos pais diriam para nós, faz isso agora, não perde teu tempo de coisas que a gente não faz. Porque a gente não chegou lá. Nós estávamos falando de sucessão antes. A sucessão é enxergar o futuro lá na frente e dizer, eu vou assumir esse negócio porque meu pai pode ser que não consiga fazer. Minha mãe pode ser que não consiga chegar lá. Então eu como mulher, eu como homem, eu tenho que pensar nisso aqui, eu tenho que reconstruir. A minha vida foi toda permeada por isto. Eu tive que fazer marketing porque algumas pessoas me humilhavam quando eu tinha formação superior e estava discutindo assuntos estratégicos. Então eu corri fazer marketing. Mas eu queria fazer economia, não dava para fazer. Eu fiz administração. Daí eu fiz economia. Porque eu queria chegar aqui, mas para chegar lá eu preciso de mestrado. Eu nem seria chamado no SINDAG se não estivesse estudando mestrado. Então eu costumo dizer, formação superior é importante? Claro que é importante, porque abre portas que você não pode acessar. É fundamental? Claro que não. Fundamental são valores. Fundamental são fatores chaves na nossa vida para sermos felizes, né? Mas para acessar algumas portas que os nossos propósitos construíram, precisa de ensino, então eu vou para o ensino, fazer mestrado, fazer doutorado, quero ser pesquisador, puxa, legal, mas não é meu grande foco de vida hoje, mas vou fazer doutorado para acessar algumas portas, para chegar lá para algumas portas. Então, desculpa fazer toda a volta. Não, mas tá eu muito legal. Meio assim abstrato, às vezes aprendi lá no mestrado, vocês ensinam isso, no mestrado, doutorado, vocês são professores. Então, não desistir para mim é o fator chave
fator-chave para qualquer coisa na vida, para buscar atingir qualquer... Tive que esperar muito a Karina dizer sim, foi difícil demais, mas estou muito feliz. Até tempos atrás, aí, uma semana atrás, eu, depois de 20 anos, fui lá e perguntei se era assim ainda. Renovou o propósito. Não, mas muito legal, Gini. E a segunda, pra gente fechar aqui, tem alguma dica de... Tu trouxe o da Carol, né, o livro ali, que não sei se tem outra sugestão de livro, mas esse livro aí é bem interessante também para nossa audiência. O da Carol Dweck é muito bom porque trabalha o mindset, né? Como reconfigurar a mente. Isso não tem idade, né? Para criança até adulto precisa reconfigurar a mente. Eu não lembro do autor, mas o livro chamado A Coragem de Não Agradar também eu indico, porque ele traz um fator-chave da nossa vida, né? Que é, não precisamos agradar sempre. Não precisamos ser a pessoa mais querida do mundo. Às vezes o que as pessoas precisam é da verdade nua e crua. Né, para que elas possam se curar, e eu também. Eu digo até na empresa, porque existem conflitos e momentos que você precisa tomar posição. E é muito mais difícil. Mas a coragem de não agradar, ela requer de nós uma visão sistêmica. E uma autoestima, todo um autoconhecimento também. E o conhecimento do assunto. E aí eu vou para a coisa mais importante da vida, que uma das mais, que é a visão sistêmica de qualquer coisa. Antes de tomar decisão, eu preciso ter uma... análise. Um overview, né, que se diz em inglês. Eu preciso olhar para tudo. Uma empresa tem visão estratégica, de processos, de produtividade, de marketing, de mercado, finanças, eu tenho inovação, eu tenho pessoas. Então imagina comigo aqui, eu tenho só nessa brincadeira 7 pilares, que eles conversam de si. Se não tiver pessoa motivada, eu não vou ter inovação. Se eu não tenho inovação, eu não tenho estratégia para o futuro. Eu não vou conseguir atingir o meu mercado, porque o mercado está mudando. Se eu não tiver uma sustentação financeira, nada disso fica de pé. Então, tá tudo conectado. E para tomar uma decisão e para ter um momento de personalidade forte, que é a coragem de não agradar, eu preciso ter uma série de fatores envolvidos e conhecimentos para tomar essa decisão. Qual livro? Não tenho, nesse caso, muito visão sistêmica, porque eu acho que tem que ler tudo. Tem que ler processo, tem que ler estratégia, tem que ler muita coisa e... Assuntos gerais, conhecimento geral nunca é demais, né? Tava comentando ali também de encontrar com francês, encontrar com diferentes países para te formando o teu corpo, né, de conhecimento, né? Eu escrevi um livro, ele tá no formato eletrônico, que diz como ter criatividade, não estou lembrando bem dele aqui, como ter criatividade em ambientes corporativos. Eu trouxe lá do mestrado. Porque o ambiente corporativo, fechado, é muito difícil de inovar. Né? Eu trago o exemplo de sindicato patronal, né? Que é uma associação patronal. Muito complexo inovar lá dentro. Mas em 2017, quando o presidente, na época, votou com os deputados que não teria mais a contribuição sindical, essa ameaça já existia desde 2003, assustou todas as entidades patronais do Brasil. Aquele dinheiro compulsório não vai ter mais. Então começamos a criar cursos e parcerias com universidades e feiras, exposições. Então escrevi esse livro para trazer uma abertura, uns insights para quem está dentro de um ambiente que não consegue inovar. Né? Estudando startups, etc. Eu acho que também é um ponto aí, quem quiser ler. Perfeito. Tá lá nos links, lá em algum lugar. Legal. Temos um episódio, um excelente episódio aí. Nossa, e assim, não poderia acabar com um motivacional melhor pro final do ano, né? Eu acho que toda essa experiência que tu compartilhaste conosco, se eu tivesse que traduzir ela toda em uma única palavra, eu Gabriela, escolheria atitude. Porque eu acho que é a tua atitude que faz tudo isso acontecer. O que está por trás da atitude é do Júnior, é a história dele, né? É o que tu passaste, é o que o Márcio passou, o que o Jason passou, enfim, cada um o seu. Mas se todo esse know-how, toda essa história, se ela não virar uma atitude, nada disso vai adiante, né? Isso. Então, assim, eu queria te agradecer em nome dos dois aqui também, né? Por tanto essa parceria profissional que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Agradecer todo o aprendizado que tu tem compartilhado conosco. E hoje poder ter compartilhado, então, com a nossa audiência toda essa tua experiência. Que seja o primeiro de muitos. Bom, agradeço a oportunidade. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Acho a ideia de podcast maravilhosa, porque não é só todo o tempo que fica ali, mas os cortes trazem inspirações pra gente. Eu foquei muito assim, nas questões também pessoais, né? Porque vocês me falaram para não vir com a
com a camisa da firma, né? Exato. Aí eu não tenho a camisa da firma aqui, mas a qual sou muito grato, né? A minha firma aí, o Sindag, né? Trabalha num setor maravilhoso, que é de aviação agrícola, um setor que está crescendo, embora pouco compreendido, às vezes, por alguma parte da sociedade, mas entrega demais para o mundo, entrega demais para o Brasil. É uma honra representar eles em locais aí pelo Brasil, porque conheço as pessoas, e a parte importante é conhecer as pessoas. Por isso que eu disse que eu já comecei com vantagem aqui em relação aos outros convidados aí, porque eu conheço vocês, então me sinto mais à vontade. E o setor é assim, me sinto à vontade nele porque conheço muitas pessoas. E sempre é muito bom compartilhar, como falei com vocês, né? Esse não é um propósito de ontem na minha vida, é um propósito de muitos anos atrás, de compartilhar coisas boas com as pessoas, exemplos positivos, né? Outros também negativos, porque faz parte da vida, e servir de inspiração para as pessoas aí que estão nos acompanhando. Sim. Então agradecemos, desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos, e que venha 2024 de muita saúde e muita prosperidade para todos nós. Obrigada. Bem, eu queria só deixar também um recadinho, muito inspirado no que a gente tocou aqui de informação, é a questão da atitude, né? Então, final de ano aí, a gente, quem sabe, provocar aí uma iniciativa para a nossa audiência de dentro do seu negócio, né? Trazer pessoas de mercados diferentes, né? Então, assim, lá na mentoria, junto com as empresas da aviação agrícola, quantas vezes a gente falou assim, pô, tem dificuldade de a pessoa entender o teu negócio? Traz a turma para o hangar, faz uma palestra, né? Vai numa escola. Então, a minha provocação aqui para a audiência por que não, nos planos para 2024, quem são as pessoas que eu quero informar, que eu quero passar o meu plano, qual é o legado que eu quero deixar para minha geração. E aí, eu já fiz esse ano, levei 3 famílias de pais e coleguinhas dos meus filhos para conhecer a fazenda, isso aqui é uma app, olha, sem esse documento aqui, o CAR, eu não consigo, meu parceiro não consigo financiamento para tocar a lavoura, né? Se eu fosse, né, um cara que buscasse maximizar o resultado, eu não conservaria essa macega aqui de Maricá, eu passaria com o trator por cima. Mas então tem todo um olhar, né, que às vezes as pessoas, né, são os vilões. Não, peraí, vem entender aqui o que a gente faz, né? Vem entender tudo que tem por trás. Então essa é um propósito, tá final de ano, né? Churrasco, festa, comemoração, mas usar esses momentos para não falar de mais do mesmo para os mesmos, né? Mas criar um ecossistema diferente para cada vez mais a gente estar aberto a entender e melhorar esse país aí, né? É isso aí. Perfeito. Nos vemos até o próximo episódio aí, pessoal. Tá bom, até mais. Fechou.